Oi, pessoal. Vamos continuar então, após esse conhecimento adquirido sobre a termodinâmica da atmosfera, vamos estudar algumas características existentes na dispersão de poluentes e principalmente na formação de plumas. Vamos analisar essa questão particular que é muito importante na dispersão atmosférica. Então, caracterizando o sistema, estamos acostumados a observar isso na maioria das indústrias, né? Nós temos o que caracteriza a indústria, normalmente uma chaminé. Nós temos a planta, normalmente o termo que se usa, né? O local onde nós temos o processo, uma chaminé e com isso existe uma dispersão da emissão aérea provocada pelo processo propriamente dito na atmosfera. Essa dispersão desses efluentes normalmente tem uma coloração diferenciada da atmosfera e essa configuração recebe a denominação de pluma. Bem, na atmosfera, o que ocorre com a emissão? Essa emissão ela terá um comportamento de diluição na atmosfera e essa diluição ela depende de condições meteorológicas. Nós vamos aprofundar um pouco mais essas questões aí. E também das condições da fonte emissora, quer dizer, da chaminé. Que condições são essas? Condições de temperatura, velocidade, vazão. Vamos detalhar mais adiante essas particularidades. Uma vez que a pluma ela atinge a atmosfera, nós podemos ter eminentemente o transporte, ocorrerá a diluição, porque nós temos uma determinada concentração da carga e de emissão na saída da chaminé e com isso ela vai sofrer uma diluição. Essa emissão ainda pode sofrer uma alteração, propriamente dito, na atmosfera, uma reação química e ainda ela está sujeita a um processo de remoção, um processo de remoção natural, onde pode ser pela própria ação do campo gravitacional ou também por chuva, né? Então, essas características aí desse ambiente é o que nós estamos nos propondo a estudar e analisar. Olhando um pouco mais detalhadamente, então, nós temos aqui uma foto, né, de uma emissão a partir de uma chaminé. Temos um dia ensolarado e, claro, quando nós observarmos essas plumas formadas, elas terão diferentes configurações. Neste momento, nós vamos fazer uma análise dessas configurações em função das características que nós já analisamos com relação à termodinâmica e algumas outras particularidades com relação à questão meteorológica. Então, vamos lá. Essa pluma, a formação dela, ela é função da inércia de descarga do gás e do seu próprio empuxo. O que significa isso? Essa inércia vertical, ela está relacionada com a velocidade de saída do gás. Então, aqui nesta chaminé, nós temos uma velocidade de saída do gás, né? E essa quantidade de gases, elas têm uma determinada massa, perfeito? Essa velocidade e a massa vão caracterizar a formação da pluma logo na saída da chaminé. Vamos observar isso mais adiante. E justamente o empuxo, então, é essa relação da massa do gás emitido com o ambiente. Se vocês imaginarem uma configuração dessa chaminé
digamos, um giro de 180 graus, essa chaminé é exatamente como se fosse uma descarga num rio, né? Quer dizer, nós temos aí a ação da gravidade sobre um efluente líquido e a formação também de uma pluma no leito de um rio, por exemplo, né? Esse é são características semelhantes. Bem, o aumento da velocidade do gás ou da sua temperatura de saída aqui na chaminé favorece a elevação da pluma. Nós vamos analisar um pouco mais adiante esta elevação aqui. São características importantes na análise da dispersão atmosférica. Bem, então aí uma outra pluma sendo apresentada, com uma característica atmosférica também particular, e é lógico que lembramos aqui do gradiente da diabática seca à diabática saturada, que vai nos dar as características da atmosfera, como uma atmosfera instável ou estável, sim? Então a elevação dessa pluma, né, acima da altura física da chaminé, ela é denominada de uma elevação. Então nós temos uma região aqui que ela é fortemente influenciada pela temperatura, né, pela vazão do gás e também por uma velocidade do vento que existe aqui nessa foto, nós podemos perceber. Então, se a velocidade do vento aumentasse, essa pluma tenderia a ter uma elevação um pouco menor. Isso aí nós vamos analisar também mais detalhadamente a seguir. Bom, os fatores aí então, para nós enfatizarmos nessa elevação: temperatura do gás, a quantidade de movimento, a velocidade do vento, conforme eu já falei, e a própria altura da chaminé. Isso são questões importantes. Então, só para enfatizar, nós temos a própria formação da pluma e também existe a característica da elevação da pluma, certo? São duas situações a serem trabalhadas aí na dispersão. Além, evidentemente, do gradiente de temperatura, conforme eu comentei há pouco. Bem, então vamos ver aqui algumas características, né? Os tipos de pluma. Uma delas é a serpenteante. Então nós temos, ela ocorre numa atmosfera instável, então aqui recordamos a diabática seca e a diabática do ambiente, perfeito? O gradiente da temperatura vertical, né? Além de apresentar aqui o perfil de velocidade na atmosfera, certo? Ela ocorre com ventos fracos, então estou colocando aqui algumas características qualitativas, né? Mas que elas nos auxiliam a entender um pouco melhor esse comportamento da dispersão, né? Ela pode ter altas concentrações. Agora nós vamos ver um outro tipo de pluma, que é o cônico, e ela pode apresentar até 40%, concentração maior do que 40%, que uma característica de pluma cônico. Ela é típica de verão, ensolarado, e aqui está um tipo de pluma cônico, certo? Então forma um cone. Essa pluma, ela ocorre, né, de uma maneira semelhante à serpenteante. Nós vamos ver, né, que uma se transforma na outra, né, de acordo com a característica do perfil do gradiente de temperatura, né? Ela é visível ao cair da tarde, numa atmosfera neutra. Vocês podem perceber aqui o gradiente próximo da diabática seca, característica de atmosfera neutra. Ela apresenta altas concentrações, né? Quer dizer, vejam aqui para enfatizar um pouco o que acontece. É o processo de diluição, né? Então, a concentração do gás, né,
da espécie que nós estamos analisando na saída da chaminé, ela vai se distribuir ao longo desse cone. O mesmo ocorre ali na serpenteante, e é por isso que, devido a essa característica da pluma serpenteante, ela pode apresentar concentrações até 40% maiores do que do que esse tipo de pluma cônico. Perfeito? Ventos com intensidade média, tá certo? Quer dizer, são características aí da obtenção desse tipo de pluma. Temos um outro que é a fumegante. Essa fumegante, então, importantíssima. Ela ocorre numa atmosfera característica de inversão, né? O que nós temos? Nós temos aqui uma linha de referência que corresponde ao ponto de inversão. Se vocês recordarem, nós já analisamos esse tipo de gradiente. Basta observar aqui. Então, um pouco deslocado aqui, né, em termos de altura, mas ele corresponde a uma inversão térmica. Bom, o que vai acontecer? Esse tipo de pluma, então, apresenta uma alta concentração, né, tá redundante ali a concentração, mas ela é típica no amanhecer, né, após uma noite com inversão ou grande estabilidade, tá certo? Então nós vamos ter concentrações abaixo, a pluma ela não consegue vencer essa camada de ar que bloqueia a saída a dispersão propriamente dito da emissão que nós estamos analisando. A outra é a tubular, né? Também característica aí de uma atmosfera com estabilidade, se vocês analisarem, né? Típica de fim de tarde, noite e amanhecer, e ela precede a fumegante, perfeito? Quer dizer, de acordo quando ela atinge um nível de inversão, ela vai ficar aprisionada na parte inferior da atmosfera. Finalizando aí, nós temos a antifumegante, que ela ocorre um pouco diferente do que nós analisamos anteriormente. Ela possui uma energia para superar a camada de inversão, então ela superou a inversão térmica, né, o ponto de inversão, perfeito? E ela então vai ter uma dispersão satisfatória na atmosfera, né? A parte, no caso ali que está citada, né, superior da invasão, da inversão, e a parte superior fica, ela consegue se difundir, a parte inferior fica aprisionada nessa camada abaixo da linha pontilhada, que no caso a gente percebe que tem muito pouca concentração do efluente, provavelmente por uma questão de ação gravitacional vai existir evidentemente uma determinada concentração nesse ambiente. Com isso, nós estamos completando essa primeira etapa aí, e apenas para ressaltar esse tipo de pluma nós encontramos principalmente em chaminés com altura superior a 200 metros, que a altura é uma altura de referência para vencer a camada de inversão térmica, que ocorre normalmente até os 200 metros de altura. Também típica do entardecer. Vamos continuar então agora entrando na parte de modelagem propriamente dito e utilizar esses conhecimentos para entender o que vai acontecer quando nós emitirmos um determinado poluente na atmosfera. Isso no próximo vídeo. Um abraço e até mais.